Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, que todos tenham tido aí um excelente final de ano, que tenham recarregado as energias, as forças aí, para que esse ano de 2021 nós juntos possamos trabalhar todo o conteúdo proposto na disciplina de biologia. Ok? Então, eu sou a professora Juliana Farto. Esse ano vamos ter alguns encontros semanais e eu vou trabalhar com vocês a disciplina, né, de biologia e especificamente na aula de hoje, o conteúdo proposto na aula 21. Então, você pode pegar o seu material, a sua apostila e abrir lá na aula 21, bioenergética, respiração celular. Para nós falarmos um pouquinho sobre este tema, faz-se necessário relembrar algumas informações, ok? Então vamos lá, puxa aí na sua cachola, puxa aí na sua memória. É ser vivo, então é chamado assim porque apresenta célula. Todo ser vivo é formado por célula. Quem são essas células? São unidades capazes de crescer, de se multiplicar e de desempenhar funções nos seres vivos. Todas as células de um ser vivo são capazes de originar outras células. Todas as células vão apresentar material genético. Que tipo de células os seres vivos podem apresentar? Podem apresentar células procarióticas ou células eucarióticas. Na aula de hoje, nós vamos nos deter nas células, no estudo, né, voltado à respiração celular presente nos organismos eucariontes que apresentam células animais, ou seja, os animais aí, os seres humanos em específico. Nós vamos falar bastante acerca deles. Então, as células eucarióticas, elas vão apresentar membrana plasmática, aqui, ó, representado em azul, essa linha azulzinha, citoplasma ou citosol, que é essa parte intermediária da célula, que apresenta água e proteínas, material genético que fica guardado, depositado no interior do núcleo. A célula eucariótica é chamada assim porque apresenta núcleo organizado e dentro do núcleo fica guardado então o material genético. Mas no citoplasma fica depositado uma série de organelas, incluindo o núcleo, ó. Então, ficam depositadas aí uma série de organelas que vocês já estudaram nas aulas anteriores, né? Então, lembra lá do lisossomo, do peroxissomo, do complexo de Golgi, vocês já estudaram cada uma dessas funções. Na aula de hoje, nós vamos nos deter e falar bastante a respeito da organela mitocôndria. Vamos relembrar, quem é mitocôndria? O que faz uma mitocôndria? A mitocôndria tem a função de realizar respiração celular. Lembra do tema da aula? Bioenergética, respiração celular. Pro, mas quando você está falando de respiração celular, a respiração celular é a mesma daquela respiração pulmonar, que é aquela que eu inspiro os gases presentes na atmosfera, solto os gases que não utilizo, fixo só o gás carbônico, não é isso? Não. A respiração celular se refere ao processo de produção de energia pelos seres vivos. O que é essa energia? A energia, ela pode ser definida como uma capacidade, a capacidade que o organismo vai ter de realizar um trabalho. Então, a energia é aquela molécula, é aquilo que o meu corpo vai produzir com o objetivo de realizar funções específicas. Então, eu produzo energia para manter, por exemplo, as reações vitais. Eu produzo energia para conseguir ler, escrever, prestar atenção na aula, assistir um vídeo e realizar aí as diversas tarefas durante um dia. Esse processo de produção de energia por parte dos organismos vivos acontece no interior das células.
né, começa acontecendo aqui no citoplasma celular e termina de acontecer no interior da mitocôndria. Essa energia que eu e você utilizamos aí para nos manter vivos. Mas como que essa energia ela é produzida? Quer dizer, que tipo de reações vão acontecer dentro da célula que permitem que a célula transforme, né, aquilo que eu tive contato em energia útil para mim? Essas reações são chamadas de reações metabólicas, que a minha célula e a sua realiza. O que é o metabolismo? É a soma total das reações químicas das biomoléculas em um organismo. O metabolismo pode ser dividido em dois tipos, né? Em dois tipos: anabolismo e o catabolismo. O anabolismo, agrupamento de moléculas pequenas gerando moléculas grandes, recebem energia, captam elétrons e doadores. E o catabolismo? Quebra moléculas grandes, transformam em produtos menores, liberam energia, transferindo elétrons dos receptores. Hoje, nesta aula de bioenergética e respiração celular, nós vamos falar das reações que envolvem o catabolismo, porque nós estamos falando do que? Do processo de produção de energia. Lembra que nós falamos? Respiração celular é aquela que vai acontecer, parte no citosol da célula, parte na mitocôndria da célula, que tem a finalidade de produzir energia. Então, as reações catabólicas são aquelas que vão liberar a energia útil para mim e para você desempenharmos funções. Mas essa energia produzida por um organismo vivo, lá no interior das suas células, vem da onde, não é? Como que o meu organismo faz para produzir essa energia, né? O que acontece para que a célula seja capaz de produzir energia? Para que aconteça a produção de energia pela célula, a célula precisa ser alimentada, ela precisa receber um combustível. E aí, com relação à obtenção de alimento, é importante que você se lembre que nós vamos ter dois tipos de organismos. Estão lembrados? Aqueles organismos chamados de autótrofos, que são aqueles capazes de produzir o próprio alimento. Então, através da reação da fotossíntese, eles vão utilizar a luz solar, olha lá, fotoluz, né? Vão utilizar a água, vão utilizar o gás carbônico e vão promover a reação chamada de reação da fotossíntese, transformando esses compostos em energia útil para eles, transformando esses compostos em glicose, em substâncias úteis para eles. Os animais, incluindo o homem, não é capaz de fazer a produção do seu próprio alimento. Eles não são capazes de realizar fotossíntese. E nós não temos nas nossas células o equipamento necessário para realizar essa reação. No entanto, os animais são classificados como seres heterótrofos. Quer dizer o quê? Que estes organismos, eles consomem alguma coisa que já exista no ambiente e aí, através das reações do catabolismo, transformam esse alimento que eles ingeriram em energia útil. Então, por exemplo, hoje pela manhã, antes de vir ministrar esta aula, tomei o meu café, certo? Durante o café, tomei lá um copinho de café com leite, comi um pãozinho, ok? Pão, ele apresenta uma grande quantidade do nutriente carboidrato. Um dos principais carboidratos que nós encontramos é a glicose. A glicose é desdobrada no nosso organismo, é transformada no nosso organismo, em última instância, em energia útil para mim e energia útil para você. Então, a energia que é produzida durante os processos do catabolismo,
que ocorrem durante a respiração celular está vindo da onde? Daquele alimento que eu e você consumimos durante um dia, ok? Desculpe. Essa energia, ela é chamada ou nomeada no nosso organismo de ATP. Então, a molécula carregada de energia dentro do nosso organismo leva o nome de adenosina trifosfato. É uma molécula de armazenamento de energia. Ela é formada por uma adenina, uma ribose e um grupo fosfato. Essas moléculas de ATP que carregam energia dentro do nosso organismo, elas vêm, né? Elas são produzidas através dos nutrientes que nós consumimos, em especial a glicose. Nós já vamos falar rapidamente daqui a pouquinho sobre a glicose. Então, esse ATP, ele é produzido durante os processos lá de respiração celular e também durante os processos de fermentação. Qual é a diferença da respiração celular para a fermentação? Na respiração celular, todos os processos metabólicos que ocorrerão dentro da célula para produzir energia útil lá no final acontecem na presença do gás oxigênio. Então, nós nomeamos a respiração de respiração aeróbia, porque acontece na presença do gás oxigênio. Quando acontece produção de energia na ausência do gás oxigênio, ok? Nós chamamos a respiração de anaeróbia, quer dizer, não está utilizando gás oxigênio. Um exemplo disso é o processo de fermentação. A fermentação é anaeróbia. Mas essa adenosina trifosfato, né, o ATP, ele serve para quê? Para fornecer energia para o próprio trabalho da célula, porque lembra que nós falamos lá no começo? Que a célula é a menor unidade, mas ela é capaz de crescer, de se multiplicar e de desempenhar várias funções. Para que ela desempenhe suas funções, ela vai gastar energia. Então, o ATP produzido durante a respiração celular vai servir, em primeira instância, para manter a atividade celular, ok? Em segundo momento, para biossíntese. Quem são essas atividades de biossíntese aí? Por exemplo, o crescimento e o reparo do corpo, o processo de síntese de proteínas que o meu e o seu organismo precisa. Lembra, as proteínas têm vários papéis, né? Entre eles, de regular as atividades aí do nosso organismo. Produção de gametas, e aí uma infinidade de atividades que o meu e o seu organismo vai realizar. Mas aí, já chegando agora na aula, depois dessa introdução, chegando aí na aula 21, você vai observar aí comigo a equação geral da respiração celular aeróbica e fases do processo. Então, olha lá, na respiração celular ocorre a quebra total da molécula de glicose na presença do gás oxigênio, com liberação de gás carbônico, água e energia. O processo ele é dividido em 3 etapas. Nós vamos discutir na aula de hoje 2 das etapas. A glicólise, que acontece no citosol, o citoplasma celular, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória acontecem no interior da mitocôndria. Então, uma parte da energia é liberada no calor, na forma de calor, e o restante é utilizado na produção de ATP. Então, observa aí a equação geral da respiração celular junto comigo. Então, olha lá, para você que não lembra, então eu vou colocar aqui, anotar aqui com você, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a molécula de glicose. Então, quando nós colocamos lá C6H12O6, eu estou falando de quem? Eu estou falando da molécula de glicose.
Então, a molécula de glicose, na presença do oxigênio, vai promover uma reação química. Essa reação química vai fazer com que aconteça uma liberação de energia e também uma liberação de quem? Ó? De 6 carbonos e de 6 moléculas de água, que vão ser eliminados aí para o organismo ou utilizados, né, no caso da água, utilizados aí em outras funções. Bom, então essa respiração celular, ó a imagem aqui da nossa célula. Vamos relembrar um pouco para você entender o que a Pro falou até agora. Então eu tenho lá a minha célula eucariótica, ok? Essa célula eucariótica animal, por que eu sei que é eucariótica? Porque ela tem núcleo, né? Então, dentro do núcleo fica guardado lá o material genético. Quando eu e você comemos qualquer coisa, então, através dos alimentos, o meu organismo recebe a glicose, C6H12O6, lembra? Através da respiração pulmonar, chega até a minha célula o oxigênio. Então, glicose na presença do gás oxigênio vai promover uma reação de respiração celular. A primeira etapa da reação da respiração celular acontece no citoplasma da célula, olha. Então, esse bem grandão aqui, ó, esse desenho grandão aqui no fundo é o da mitocôndria. Mas perceba, ó, que entra aqui na célula a molécula de glicose e no citosol da célula, quer dizer, sem entrar ainda no interior da mitocôndria, quer dizer, fora da mitocôndria, essa glicose, ela já começa a ser quebrada. Começa a acontecer uma reação chamada de glicólise. Glico vem de glicose, de carboidrato simples, né? E lise de quebra. Então, começa a ser quebrada a molécula de glicose. Durante a quebra da molécula de glicose, vão ser produzidos ATPs e vai ser produzida uma molécula de piruvato. Mas então é muito simples. É simples. De uma maneira geral, para que a gente entenda o processo, é simples. Só que essa maneira bem simplificada que a Pro colocou aqui nesse slide, ó, na verdade, essa glicólise, né, a quebra da molécula de glicose fora da mitocôndria, que vai produzir ATP e vai produzir lá o piruvato no final, ela, na verdade, acontece em 10 etapas. Então, uma sequência de reações vão acontecendo de maneira que enzimas, por exemplo, que são proteínas responsáveis por realizar uma determinada função, né, que catalisam reações químicas, enzimas vão agir sobre a molécula da glicose e vão quebrando, ó, quebrando, né, provocando a lise cada vez maior, né, dessa molécula, e aí 10 reações vão acontecendo, ó. Perceba que eu tenho a molécula de glicose aqui, na segunda etapa eu tenho glicose 6-fosfato, depois, ó, frutose 6-fosfato, até que lá no finalzinho, na 10ª etapa, eu tenho lá a formação do ácido pirúvico, ou do piruvato. Todas essas etapas estão acontecendo no citosol da célula com a função, né, com o objetivo de produzir ATP e essa molécula aqui de ácido pirúvico. Durante esse processo, né, durante essas reações que vão acontecendo na glicólise, eu tenho que entender que
para iniciar qualquer reação, eu vou precisar de energia, vou precisar de um combustível inicial. Então, a molécula de glicose começa a ser quebrada. Essa quebra é ativada pela presença de dois ATPs, que são moléculas carregadas de energia. Esses dois ATPs se desdobram, formando dois ADPs mais P, né? E vai acontecendo as quebras, vão acontecendo as quebras sempre na presença de enzimas, e vão se formando moléculas carregadas de energia, né? Então, durante toda essa quebra, formam-se aí 4 ATPs e 2 NADH, moléculas carregadas aí de energia. Só que qual é o total, né? Qual que é o balanço energético aí da glicose? O balanço de energético da glicólise é 2 ATPs, porque lembra, professora, mas está falando aqui que produziu 4. Produziu 4, mas consumiu 2, né? Então, no final da molécula, das reações de glicólise, eu tenho a produção do piruvato, né, de 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs e 2 NADH, que são moléculas aí também carreadoras de energia. Aconteceu essa produção, essas substâncias serão transferidas para o interior da mitocôndria. E aí, lá no interior da mitocôndria, o processo continua, o processo de produção de energia continua, e no interior da mitocôndria, nós vemos que acontece a formação, né, do ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Então, no item 3 da sua apostila vai aparecer lá. Ciclo de Krebs, principal via metabólica do metabolismo energético. Então, durante o ciclo de Krebs, a gente já vai ver com mais detalhes, vão acontecer uma série de reações. Dentre as reações que acontecem, né, aquele piruvato, aquele ATP que foi produzido lá na glicólise, aquele NADH, vão agir aqui nessa etapa do ciclo de Krebs e vai acontecer o quê? Uma perda sucessiva de gás carbônico e uma perda sucessiva de hidrogênio aqui, no interior da mitocôndria. Então, aqui, eu tenho uma imagem da mitocôndria realizando o processo de respiração celular. Então, a função principal do ciclo de Krebs é o fornecimento do hidrogênio para o funcionamento da cadeia respiratória, que nós vamos falar na aula 22, na próxima aula. Então, durante o processo de respiração celular, eu tenho lá glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Glicólise acontece fora da mitocôndria, onde eu vou ter a produção do piruvato, do NADH e também dos ATPs. Piruvato, NADH e ATP vão entrar no interior da matriz mitocondrial, no interior da mitocôndria, e vão sofrer uma série de perdas aí de carbono, perda de hidrogênio, né? Para que se aconteça aí todo o preparo para a realização da cadeia respiratória, que é a última etapa do processo de respiração celular. Todo esse material que foi produzido durante a glicólise, né? Então, por exemplo, o piruvato, que foi produzido durante a glicólise, ele vai se associar aí com uma enzima chamada coenzima A, acetil-CoA, que vai desencadear todas as reações presentes no ciclo, né? E essa coenzima, ela vai perdendo gradativamente aí os seus compostos, né? Perdendo carbono, perdendo hidrogênio, né? Até que esse metabolismo, né? Toda essa quebra tenha sido realizada e os hidrogênios, carbonos tenham sido aí todos liberados para que aconteça aí, então, a etapa da respiração celular.
Então, olha lá, esse ciclo de Krebs, ele acontece aonde? Vamos relembrar. Acontece no interior da mitocôndria, sempre na presença do gás oxigênio, ok? Para que aconteça o ciclo de Krebs, eu tenho que entender que esse ciclo vai promover a transformação do piruvato, ou ácido pirúvico, que foi produzido lá na glicólise, na coenzima A. E durante esse ciclo vai acontecer uma série de oxidações da coenzima A, que vai produzir o quê? Ó? Gás carbônico, NADH, FADH2, vai produzir aí substâncias relacionadas ao armazenamento de energia por parte da célula, tá? O ciclo de Krebs é a segunda etapa aí na realização do ciclo de respiração celular, primeira sendo glicólise, segunda ciclo de Krebs e a terceira cadeia respiratória, e a função dele é degradar as moléculas resultantes do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas e formar as moléculas aí, ó, carregadas de energia, ok? Qual que é o rendimento dessa respiração celular? Então, lá na glicólise que estava acontecendo no citosol da célula, eu tenho a queima de 2 ATPs e produção de outros 2, mais a produção do ácido pirúvico que vai alimentar o ciclo de Krebs. No final do ciclo de Krebs, eu tenho a produção de mais 2 ATPs, mas outros compostos são formados, lembra? NADH2, FADH, né? São liberados aí que vão servir de alimento, né? Ou de combustível, vamos dizer assim, para a última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória que nós vamos estudar na próxima aula, ok? É na cadeia respiratória que nós vamos ter uma grande quantidade de ATP sendo produzido, 26 ATPs. Então, no total, aproximadamente, nós temos a produção de 30 ATPs em cada molécula de glicose que passa, né, por todas essas etapas. Da onde está vindo essa glicose mesmo? Através da minha alimentação, principalmente rica em carboidratos. Lembra? Base da alimentação, água. Segunda base da pirâmide, ingestão de carboidratos, proteínas, sais minerais. Por último, lipídios, doces, né, que a gente tem que consumir em menor quantidade. Então, nós sabemos que a cada respiração celular aeróbica, lembrando que a respiração celular se refere ao processo de produção de energia pelos seres vivos e é chamada de aeróbica porque acontece na presença do gás oxigênio. Nós temos, a partir de uma molécula de glicose, no final, a formação de 30 ATPs, de 30 adenosinas trifosfato, que armazenam energia. Que energia? Energia que eu e você vamos utilizar para nos manter vivos. Observa aí na sua apostila. Na sua apostila aparece aí uma sequência de exercícios, ok? Do em classe, que são exercícios que nós faremos agora. Eu vou ler e comentar com você um exercício. Então, ó, presta atenção aí comigo. As hemácias humanas foram selecionadas ao longo da evolução, de modo que desempenhassem hoje em dia suas funções de modo eficiente. Durante esse processo evolutivo, as mitocôndrias e os núcleos foram perdidos na fase madura. Quais dos processos biológicos a seguir continuam a ocorrer nas hemácias maduras, apesar desta adaptação? Então, se você observar o texto da questão, você vai perceber que o processo biológico que continua acontecendo na hemácia é o processo da glicólise, ok? Porque se ela não tem, né, hemácia madura, né, ela não vai apresentar nem mitocôndria nem núcleo, então, claro, né, ciclo de Krebs, a gente viu que acontece aonde? Dentro da mitocôndria. Se ela não tem, então o ciclo de Krebs já não acontece mais na hemácia, mas acontece então a glicólise. Tudo bem? Agora, o que você fará nesse finalzinho de aula? Você vai realizar em classe os demais exercícios, né? Os exercícios 1, 2, 4
e 5. Tudo bem? Você vai realizar esses exercícios. E eu vou te dar também uma orientação para que você leia as informações da sua própria aula mesmo, relativas à cadeia respiratória, porque na próxima aula nós vamos iniciar a aula realizando a correção destes exercícios e finalizando as nossas discussões sobre o processo de respiração celular, para que você então esteja apto para realizar as tarefas mínimas, as tarefas complementares, né? Tendo todo o assunto discutido, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido essas informações, né? E que vocês possam aí realizar os exercícios sem nenhuma dúvida. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.